Bem, pessoal, iniciou agora a gravação. Então, dando continuidade à nossa disciplina de Química Geral 2, na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios relacionados à cinética química, especificamente questões envolvendo leis de velocidade. Aqui, pessoal, uma questão clássica de cinética química envolvendo um mecanismo, tá certo? Que diz o seguinte: o seguinte mecanismo ele foi proposto para a reação do óxido de nitrogênio, o NO, com o H2, que é o gás hidrogênio, para formar o N2O e H2O, que é a água, tá certo? Está aqui a equação das reações químicas envolvidas, né? Então, basicamente já vê que são duas reações que ocorrem, né? Uma etapa 1, uma etapa 2. Aí o item A pede para mostrar que as etapas elementares do mecanismo proposto, elas são somadas para fornecer a equação global balanceada. O item B pede para escrever a lei de velocidade para cada etapa elementar no mecanismo, identificar quais intermediários estão envolvidos neste mecanismo de reação. E o item D pede diz que a lei de velocidade observada, essa equação, tá certo? E se o mecanismo proposto está correto, o que podemos concluir sobre as velocidades relativas da primeira e da segunda etapa de reação? Então, pessoal, vamos aqui resolver o item A, tá certo? O item A pede para mostrar que as etapas elementares do mecanismo proposto, elas somam-se para fornecer a equação global balanceada, tá certo? Antes de iniciar a resolução da questão, vamos definir aqui essa primeira reação como sendo a etapa 1, tá certo? E essa equação estequiométrica como sendo a etapa 2. Beleza? Aí, pessoal, para somar é como uma equação algébrica normal na matemática, tá certo? Aqui, pessoal, nos reagentes da etapa 1, a gente observa que a gente tem 1 mol de NO aqui, não é verdade, pessoal? E 1 mol de NO aqui. Então, combinando esses dois aqui, pessoal, a gente vai ficar como? 2 mols, né? De óxido de nitrogênio gasoso, tá certo? Aí, a gente vai agora, então, somar e vamos simplificar de acordo com se um componente vai aparecendo tanto nos reagentes como nos produtos, tá certo? Por exemplo, aqui, o composto N2O2 aparece aqui na etapa 2, ó, e também aparece aqui como produto da etapa 1. Então, a gente pode, então, cancelar. Não é verdade? Então, a nossa equação global ela vai ficar escrita da seguinte forma, tá certo? 2 mols de N2 de NO gasoso, tá certo? Mais, pessoal, gás hidrogênio, H2 gasoso, certo? E os produtos formados vai ser quem? O N2O gasoso, né? Mais a água também no estado gasoso. Tá certo? Vamos verificar se a equação está balanceada, pessoal. Em relação ao nitrogênio, tá certo? Ao oxigênio e também ao hidrogênio. Beleza? Aqui, em relação ao nitrogênio, a gente observa que a gente tem dois átomos aqui nos reagentes, tá certo? Beleza? E aqui nos produtos também a gente observa que tem dois átomos relacionados a essa molécula do N2O. Então, o nitrogênio está balanceado. O oxigênio, a gente tem um átomo aqui, mas aqui tem um coeficiente igual a 2, então temos dois átomos aqui
em relação aos 2 mols de NO. Aqui a gente tem um átomo e aqui a gente tem o outro aqui na água. Então também está balanceado. Em relação ao hidrogênio, pessoal, a gente tem 2 mols aqui em relação à molécula de gás hidrogênio, H2. E a gente também observa que nós também temos 2 átomos aqui na molécula da água. Tá certo? Então também está balanceado. Ok? Vamos agora para o item B. O item B pede para escrever a lei de velocidade, tá certo? Considerando que cada etapa do mecanismo ocorre de maneira elementar. Tá certo? Aí, pessoal, se vocês lembrarem o que é uma equação de ordem elementar, é uma ordem na qual os expoentes das concentrações dos reagentes da lei de velocidade é igual ao coeficiente estequiométrico. Tá certo? Por exemplo aqui, pessoal, na etapa 1. Vamos lá, leis de velocidade. Certo? Vamos aqui para etapa 1. Certo? Na etapa 1, se a lei de velocidade ela é elementar, tá certo? Então a velocidade vai ser igual a quem, pessoal? Vai ser igual a uma constante K, certo? Multiplicado pela concentração dos reagentes, concentrações molares, né? No caso o NO, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, pessoal. Aqui não aparece não, pessoal, mas aqui é 1, né? E aqui também é 1. Então vai ficar NO elevado a 1, tá certo? E NO também elevado a 1. Ou simplesmente, pessoal, vai ser igual ao produto da constante K, tá certo? Vezes o NO elevado ao quadrado. Beleza? Baseado nisso, pessoal, como vai ficar aqui a lei de velocidade para a etapa 2? Quem pode me dizer aí, por favor? Velocidade, pessoal, vai ser igual a quem? Por favor, alguém? Gabriel, Luiz. É igual a K. Perfeito. Vezes a concentração de quem? 2O2. N2O2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, né? Que é quanto? 1 Perfeito. Vezes a vezes H2 elevado a 1. 1. Perfeito. É exatamente isso, viu? Muito obrigado aí pela ajuda. Vamos agora, pessoal, para o. Professor, nessa velocidade aí, não entra os produtos, não? É só os reagentes? Não entra, sabe por quê, pessoal? Porque essa reação aqui, ó, vocês estão vendo aqui a seta, Aham, está ocorrendo somente em um sentido, né? No sentido de formação dos produtos, tá certo? Se fosse entendi. se fosse uma reação de equilíbrio, ou seja, também ocorresse no sentido inverso, então a lei de velocidade seria o quê? Seria a reação direta menos a reação inversa, beleza? Uhum, tranquilo. Excelente sua pergunta, viu? Vamos agora para o item C. O item C, ele pede para identificar qualquer intermediário que é do mecanismo, tá certo? Então, pessoal, a gente tem que relembrar da definição que seria um componente intermediário, tá certo? Um componente intermediário é aquele é aquele componente que é formado
em uma etapa, tá certo? E é consumido em uma etapa seguinte. Aí eu pergunto a vocês, com base nessa definição de componente intermediário, olhando para cá, pessoal, para o mecanismo aqui de reação, tá certo? Na etapa um e 2, pessoal, qual seria aqui, né, nesse mecanismo? Tem algum componente intermediário? Sim ou não? Seria o N2. Perfeito. Sim, teríamos sim, tá certo? No caso seria quem? O N2O2. A gente observa que o N2O2 é o componente intermediário deste mecanismo. Por quê? Ele é formado na etapa um, tá certo? E é consumido na etapa 2. Perfeito? Vamos agora para o item D, tá certo? E diz o seguinte: a lei de velocidade observada, tá certo? Ou seja, essa aqui, pessoal, é a lei de velocidade real, certo? A lei de velocidade real, ela é obtida de forma experimental. Então, aqui é a lei de velocidade que foi obtida experimentalmente, tá certo? A velocidade vai ser igual a constante K multiplicado pela concentração molar do óxido de nitrogênio ao quadrado vezes a concentração molar do H2 elevado a 1. Então, se o mecanismo proposto está correto, o que a gente pode concluir sobre as velocidades relativas da primeira e segunda etapa? Alguma conclusão, pessoal? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, a lei de velocidade, tá certo? Ela é dada da seguinte forma aqui, não. V é igual a constante K vezes a concentração do óxido de nitrogênio ao quadrado vezes a concentração molar do, do gás hidrogênio, tá certo? A gente observa, pessoal, que tanto o óxido de nitrogênio, o NO, como o H2, tá certo? Eles contribuem para a lei de velocidade global, não é verdade? Mas se a gente observar aqui, pessoal, na etapa um, a gente não tem o gás hidrogênio, não é verdade? Não tem, né? O NO, quer dizer, o H2. Vamos agora para a segunda etapa. Já na segunda etapa, a gente tem o gás hidrogênio, né? O H2, tá certo? Que também está aqui, ó, na lei de velocidade, tá certo? Então, com base nisso, ó, visto que o H2 aparece na equação da lei de velocidade, então a etapa 2 deve ser mais lenta em relação a 1. Então, se eu perguntar qual seria a velocidade relativa da primeira em relação à segunda, tá certo? Então, a primeira velocidade seria mais rápida que a etapa 2, tá certo? Essa é a conclusão. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo. Por mim, Vamos agora, pessoal, para um outro exercício, tá certo? Também envolvendo lei de velocidade. Vamos lá. A reação abaixo, ela foi estudada, tá certo?
e foram obtidos, né, os seguintes dados de velocidade mostrados na tabela. Tudo bem? Então, a gente tem 2 mols de Cl2, tá certo? Reagindo com 1 mol de OH-, dando 2 mols de Cl2O3-, mais 2 mols de ClO2-, mais a água. Tudo bem? Então, é importante também mencionar que essa equação aqui ela não está balanceada, tá certo? Mas isso aqui não faz parte da resolução da questão. Aí pede para o item A, pede para determinar a lei de velocidade, pessoal, ou seja, a equação que descreve essa reação. Calcular a constante de velocidade, que é a constante K, né, da equação geral da lei de velocidade. E o item C pede para calcular a velocidade quando a concentração molar do ClO2 é de 0,010 mol por litro e a concentração do íon hidroxila é de 0,015 mol por litro. Tá certo? É importante enfatizar, pessoal, que tanto o exercício 1 como o 2, pessoal, eles foram retirados do nosso livro texto, que é o BRAU, que está indicado lá no nosso plano de ensino, que é o guia da disciplina. Certo? Então, pessoal, vamos lá. Em relação ao item A. Determinar a lei de velocidade. Certo? Então, pessoal, a gente sabe que a lei de velocidade ela tem a seguinte forma geral. A velocidade V, tá certo? Vai ser igual a uma constante K, que é a constante específica da velocidade da reação, vezes a concentração molar dos reagentes elevado a expoentes, aos seus expoentes, certo? Que seria a ordem de reação de cada componente. Então, vai ser K vezes a concentração do ClO2 elevado a M, vezes a concentração molar do íon hidroxila, OH- elevado a N. Tudo bem? Então, pessoal, a gente já sabe que a lei de velocidade tem essa forma geral aqui, tá certo? E agora a gente vai aplicar essa lei de velocidade, essa equação geral da lei de velocidade a cada um dos experimentos, tá certo? Professor, Aí, só uma dúvida. oi, Qual o valor dessa constante K aqui? Eu não estou lembrando no momento. não, a constante K, a gente precisa da lei de velocidade, tá certo? Depois, com a equação da lei de velocidade, a gente pode, então, calcular K a partir das concentrações dadas, tá Pega? certo? É exatamente a resolução do item B. Ok. Pronto. Aí, pessoal, vamos para cá. Inicialmente, a gente vai determinar M, tá certo? Aí M, pessoal, é a ordem de reação de qual componente? Desse componente aqui, né, pessoal? Do ClO2, não é verdade? Todo mundo concorda comigo? Então, para a gente determinar a constante, na verdade, a ordem de reação em relação ao ClO2, a gente tem que aplicar a lei de velocidade, na qual as concentrações do Cl2 variam, tá certo? E a concentração do OH- permanece constante. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo, professor, tudo. Sim, tudo Pronto. tranquilo. Então, vamos inicialmente, pessoal, verificar quais seriam os experimentos na qual a concentração do ClO2 varia e a concentração do OH- permanece constante. Vamos lá.
Do experimento 1 para o experimento 2, a concentração do Cl2 é diferente, não é verdade? Isso, Então varia, não varia? varia. Pronto. Já a concentração do H-, pessoal, Permanece. permanece constante. Então, a gente vai exatamente utilizar, tá certo? Esses dois experimentos para a gente calcular o valor de M, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos aplicar a lei de velocidade ao experimento 1. Vai ficar como? Vai ficar V. V é quanto, pessoal? Tá aqui o valor de V, ó. 0,0248, certo? Igual a constante K, multiplicado por quem? A concentração do ClO2 elevado a M, certo? Opa! Qual é o valor da concentração do ClO2? É 0,060, né? 0,060. Elevado a M, vezes a concentração de 0,030 elevado a N. Certo? Vamos agora aplicar a equação no segundo experimento. Por favor, me ajudem aí, então. Zero vírgula 0,276, certo? Igual a constante K, multiplicado pela concentração do ClO2, que é quanto? 0,020 elevado a M vezes a concentração do OH-, né, pessoal? Que é 0,030 elevado ao expoente N. Beleza? Então, a gente vai agora dividir, pessoal, a equação 1 pela equação 2, tá certo? Por quê? Porque a velocidade da equação 1 ela é maior do que a 2, tá certo? Então, a gente sempre divide o maior pelo menor. Tudo bem? Tudo. Então, eu só fiz agora reescrever as equações, tá certo? Equação 1, ó. Certo? E agora, pessoal, eu vou cancelar os termos iguais, tá certo? Quem são os termos iguais? A constante K, não é verdade? E quem mais? 0,030. Isso. Elevado a N, né? Que é em relação à concentração do íon hidroxila. Então, cancelando esses termos, tá certo? E dividindo 0,0248 por 0,00276, isso aqui vai dar igual a 9. Tá certo? E dividindo agora 0,06 dividido por 0,02, isso aqui vai dar 3. Tá certo? 3 elevado ao expoente. Como é expoente? Que é quem? 3 elevado a M. Tudo bem? Só, pessoal, que a gente sabe que o quê? A gente sabe que 9 é a mesma coisa que o quê? 3 elevado a quanto? Ao quadrado, não é verdade? Quadrado. Isso. Então, nessa potência aqui, pessoal, a gente tem a mesma base. Então, a gente pode o quê? Igualar os expoentes, né? Então, nesse caso, o M aqui é igual a quanto, pessoal? Igual a 2.
Perfeito. Tá certo? Então, pessoal, a ordem de reação do componente ClO2 é 2, ou seja, é uma reação de segunda ordem, tá certo? Em relação ao componente ClO2. Agora vamos mais rápido, viu, pessoal? Vamos agora, pessoal, determinar quem? O valor de N, tá certo? Aí, a mesma suposição. Como a gente quer o valor de N, ou seja, é a ordem de reação em relação a quem? Alguém pode me dizer? Alguém falou alguma coisa, mas eu não ouvi, ó. É a ordem de reação do hidroxila, né? Do OH-, tá certo? Então, a gente vai pegar o quê? Concentrações na qual a concentração de OH- varie, tá certo? E a concentração do outro componente, que é o ClO2, seja constante. Então, a gente vai pegar quais experimentos, pessoal? Por favor, me diga aí. Gabriel, Luiz, 2 e 3. 2 e pronto, 3. pronto. Vamos pegar. Como é que fica a equação da velocidade? Vai ficar igual 0,0, na verdade 0,00276, na verdade, igual a K, multiplicado pela concentração do ClO2, que é quanto, pessoal? 0,20 elevado ao expoente m, vezes a concentração de 0,030 elevado ao expoente n. Perfeito? Por favor, pessoal, como é que fica aqui a equação geral da velocidade aplicada ao experimento 3? Me diga aí, por favor. Zero vírgula zero zero oito dois oito igual a constante K multiplicado pela concentração do ClO2, que é 0,020 elevado a m, vezes a concentração do OH-, que é 0,090 elevado a n. Perfeito? Então, pessoal, nessa equação aqui, desculpa, nesses experimentos aqui, quem tem a maior velocidade? Experimento 2 ou 3? O 3. Então, a gente vai dividir o experimento 3 pelo experimento 2, não é verdade? Então, dividindo a equação do experimento 3 pela equação do experimento 2, vai ficar dessa forma aqui. Tá certo? Daí, pessoal, a gente agora vai cancelar os termos em comum. No caso, seria quem? A constante K
E a concentração do ClO2, que é o 0,020 elevado a M, tá certo? Aqui aparece N, pessoal, mas aqui é um M, viu? Aí cancelando, pessoal, vai dar isso aqui, tá certo? Vai dar 0,020, 0,00828 dividido por 0,0276, isso vai dar igual a 3. E 0,090 dividido por 0,030 vai dar igual a 3 elevado ao expoente, que é n, tá certo? Então, nesse caso, pessoal, a equação já está na mesma base, né? Então, o n aqui vai ser igual a quanto, pessoal? O n? Opa, vai ser igual a quanto? É igual a 1. Isso, A 1. perfeito. Aqui não aparece não, pessoal, mas aqui eu tenho 1, né? Então, cancelando o 3 com 3, o n é igual a 1, tá certo? Então, pessoal, Professor, não sei se é minha internet, mas sua voz está cortando bastante o microfone. eu acredito que seja a internet da universidade, viu, mano? Aqui tá péssimo, ó. É até bom você me dar esse feedback, porque na próxima semana vai ter a próxima aula, aí a gente vai fazer então no. Eu vou ter que fazer em casa. Sem condições, né, de fazer aqui. Aí, pessoal, se eu perguntar a ordem de reação ao íon hidroxila, qual a ordem de reação? Isso. Portanto, pessoal, a reação, ela é de primeira ordem em relação ao íon, né? Ao íon hidroxila, né? Em relação ao OH-. Perfeito, pessoal? Ok, professor. Perfeito, né? Aí, pessoal, então, o item B é a questão foi a pergunta que o Luiz fez anteriormente, né? Como é que se calcula a constante de velocidade para esta equação? Tá certo? Então, com base nos dados experimentais, a gente determinou a equação da lei de velocidade, tá certo? Que é essa equação aqui, né? Ó. Velocidade é igual a constante k vezes c vezes a concentração do Cl2 ao quadrado vezes a concentração do hidroxila elevado a 1. Beleza? Então, pessoal, essa equação ela é de ordem 1 em relação. Desculpa, ela é de ordem 2 em relação ao ClO2, na verdade, pessoal. De ordem 1 em relação ao hidroxila, né? E a ordem global da reação, certo? Ela é de quanto, pessoal? Ordem 3. 3. Ou seja, de terceira ordem em relação à reação como um todo. Tá certo? Então, agora, pessoal, para a gente calcular a constante K, tá certo? Eu quero saber o valor da constante K. É só a gente aplicar essa equação a qualquer um dos experimentos, tá certo? Então, eu escolhi aqui o experimento 1. Mas vocês podem escolher qual experimento, porque a constante, pela própria definição, é uma constante, né? Então, ela vai dar o mesmo valor, tá certo? Então, aplicando a equação obtida no item A ao experimento 1, pessoal, vai ficar como? Me diga aí, por favor.
0,0248 perfeito, igual a K vezes 0,60, 0,060 ao quadrado, é isso? perfeito, Vezes 0,030 perfeito. vai dar 1. Elevado a 1. Precisa, né? Não precisa não colocar 1 não, viu? Está implícito. Então, pessoal, a nossa constante K, tá certo? Vai ser igual à concentração de 0,060, tá certo? Aí, pessoal, vou colocar as unidades. Qual a unidade de concentração molar? É mol por litro, né? Então, vai ficar Isso. 0,60 mol por litro. Opa, na verdade, isso aqui é dividindo, viu? Deixa eu apagar isso aqui. K vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 0,0, né? 248. Qual a unidade, pessoal? Mol por litro vezes segundo, né? Isso. Certo? Dividido, pessoal, por 0,060, certo? Mol por litro, certo? Tudo isso aqui elevado ao quadrado, na verdade, pessoal. Vezes 0,030, tá certo? Qual a unidade, pessoal? Qual a unidade de concentração molar? Mol por litro. Mol por litro, perfeito. Tá bom? Então, pessoal, quando vocês fizerem essa conta aqui, tá certo? K vai ser igual a quanto, pessoal? Vai ser igual a 229,6, tá certo? Aí, pessoal, agora a gente vai cancelar agora os termos em comuns, tá certo? No caso aqui, pessoal, eu vou logo colocar aqui de forma direta. Aqui em cima, pessoal, qual a unidade aqui? Aqui é mol, né? Mol por litro vezes segundo, tá certo? Aí vezes. Aí aqui, pessoal, é divisão de frações, né? Vai ser a fração de cima dividida pelo inverso da de baixo, né? A fração do denominador multiplicada pelo inverso da fração do denominador. Então, aqui embaixo vai ficar como? Vai ficar... Aqui é L ao quadrado, né? Como tem L aqui, vai ficar como? Vai ficar L ao cubo, não é verdade? Aqui é mol ao quadrado, não é verdade? Vezes mol aqui vai dar quanto? Mol ao cubo. Tá certo? Então, agora eu vou cancelar as unidades incomuns, tá certo? Se aqui tem litro, aqui tem L ao cubo vai ficar L ao quadrado, tá bom? E aqui eu tenho um mol, né? Então, eu cancelo esse mol, um mol ao cubo aqui embaixo. Então, se é um mol ao cubo aqui, vai ficar mol ao quadrado, mol elevado a 2. Então, a nossa constante K vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a 200
229,6, tá certo? Multiplicado não, né? E a unidade vai ser o quê? Vai ser litro ao quadrado dividido por mol ao quadrado vezes segundo. Tá certo? Então, essa aqui é a minha constante. Indo agora para o item C, certo? Pede para calcular a velocidade quando a concentração do ClO2 é de 0,010 mol por litro e a concentração do íon hidroxila é de 0,015 mol por litro. Tá certo? Então, pessoal, basta a gente aplicar esses dados de concentração à nossa equação da velocidade que foi encontrada do item A, tá certo? E também considerando que o valor da constante é esse valor aqui que a gente encontrou no item no item B, tá bom? A constante aqui, pessoal, a unidade aqui em cima é litro, tá certo? Aqui embaixo é mol. Eu acabei invertendo, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Considerando os dados da questão, tá certo? A velocidade da equação V vai ser igual a quanto? Vai ser igual a constante K, ó, tá aqui, ó, 229,6, tá certo? N ao quadrado dividido por quem? Mol ao quadrado, certo? Vezes segundo. Beleza? Vocês estão por aí? Estão me ouvindo? Tô, professor, tô tentando prestar atenção aqui. Pronto. Multiplicado por quem, pessoal? Pela concentração do ClO2, que é quanto? 0,010, tá certo? Mol por litro. Isso aqui é elevado ao quadrado. Vou usar que eu tô com mais escura, tá bom? Multiplicado por quem, pessoal? Pela concentração do H-, que é quanto? Tá aqui, ó. 0,015. Tá bom? Elevado a 1, mas não precisa colocar, não. Então, fazendo esse cálculo aí, pessoal, certo? A nossa velocidade V... aqui lembrando que qual a unidade aqui, pessoal, de concentração molar? Eu sempre gosto de colocar a unidade para a gente não confundir no final. Vai ficar 0,015, né? Mol por litro. Tá certo? Então, pessoal, a nossa velocidade V vai dar 3,44, tá certo? Vezes 10 elevado a menos 4, tá bom? Qual a unidade, pessoal, de velocidade? Tá aqui, ó. Opa. É mol por litro segundo, tá certo? Então, tem que colocar a unidade, viu? Se colocar só o valor, pessoal, infelizmente não está correto. Porque eu não sei qual é a unidade, entendeu? Um valor sem a unidade, eu não sei o que é. Tem que ter o valor das unidades corretas. Tá certo? Então, claramente aqui a gente vê que o litro ao quadrado vai cancelar com o litro aqui, ó, que está ao quadrado também, ó. Mol ao quadrado vai cancelar com mol daqui, dessa equação. Então, vai sobrar quem? Só o mol por litro daqui, ó, por segundo. Tá certo? Então, essa aqui, pessoal,
é a velocidade de reação, tá certo? Quando as nossas concentrações é de 0,010 por ClO2 e de 0,015 por íon hidroxila. Beleza? Então, pessoal, essas questões aqui a gente retirou do livro texto da gente, que é o Brown, o nona edição, tá certo? E eu vou agora parar o vídeo, tá certo? Para o vídeo não ficar muito longo. Quem tiver dúvida, a gente vai seguir aqui na aula. Vou agora parar o vídeo. Na verdade, para a gravação.